Olá, queridos amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa A Hora da Mediunidade. Hoje falaremos do tema Mediunidade Responsável. E comigo para esse bate-papo, Rui Inácio da Silva, lá do Rio Grande do Norte, ou o Rui Ricardo. Rui, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Liliana. E boa noite também a todos os nossos internautas, a todos os amigos que participam exatamente conosco para que este aprendizado seja interativo e seja, então, sedimentado, para que todas as pessoas possam ter acesso. Até porque, como você coloca na abertura também, na vinheta, onde tem no canal do Mamãe 4, então, onde tem a questão de Allan Kardec nos fala sobre o que interessa verdadeiramente é que possamos proclamar, que possamos propagar toda essa a doutrina dos espíritos. Isso, muito bem. Espero que vocês gostem. Rui é um amigo querido que eu tive o prazer de conhecer lá no Consolador. E mais do que imediatamente aproveitei para convidá-lo para estar aqui hoje conversando com a gente. Rui, eu vou te fazer a primeira questão. Criou-se um conceito infeliz do trabalho da mediunidade ser um fardo pesado demais. Será que é isso mesmo? Interessante isso, porque acabou ficando essa marca para muitas pessoas, né? Quando adentramos, então, ao conhecimento da doutrina, que é vasto, então, nós também nos chegamos aos centros, grupos espíritas e lá estamos. Só que, quando chamado para o trabalho da mediunidade, é interessante que saibamos de que, quando as pessoas dizem, mas foi muita carga para mim, e inclusive está acontecendo, chega a acontecer coisas que não aconteciam antes, e eu vim em busca de melhorar. Só que as pessoas não entendem que a busca do melhorar é o melhorar no conjunto, é melhorar no todo, e não só melhorar-se, ou melhorar a si diante daquilo que ela quer fazer. Então, que ela deseja. Isso aí não é. Claro, que aí você vai trabalhar a mediunidade, e a mediunidade é para todos, para que todos entendam que é o doar de si que se faz melhor. Muito bom. Rui, eu acredito que o trabalho na mediunidade ele não é diferente do nosso trabalho no dia a dia, né? O nosso trabalho, onde a gente ganha lá o nosso salário, a nossa remuneração, ela também é um trabalho difícil, entre aspas, porque ela também requer a nossa ética moral, ela requer também a nossa ética evolutiva como ser humano, porque lá a gente também vai, dentro do centro espírita, a gente também vai lidar com pessoas, e cada um no seu estágio de evolução. Então, é o que você falou. A gente vai para esse trabalho para cuidar de si no coletivo. Que é muito fácil ser uma pessoa muito tranquila, muito boa dentro de casa, né? Sem ter os conflitos. Interessante é o seguinte, você falou, é muito fácil ter uma pessoa bem afável e em casa. Não é isso, você sabe que às vezes a aparência fora de casa, principalmente num trabalho mediúnico como é o nosso, da pomada Vovô Pedro, do Consolador, todos se parecem muito lindos, maravilhosos, Verdade. né? Complativos e tal, todos se parecem assim. Só que esta pessoa, às vezes, em casa,
mostra toda a sua arrogância, a sua prepotência, né? A sua desarmonização. Haja visto quando agora da nossa conversa que nós tivemos na tarefa agora do Consolador, lá com a pomada, a nossa querida Dalva pediu para que eu falasse também sobre união, tá? Para que as pessoas chegassem e vissem todos, se vissem unidos, e aí esta aparência que nós falávamos antes possa ser levada de volta para casa e para os seus, e não o contrário. Então, a convivencialidade, a convivência magnânima deve estar em todos os lugares, e isto é evolução. Perfeito. Vamos lá para a próxima questão. Os que ainda, aquelas pessoas que ainda resistem ao Ministério da Mediunidade, elas tipificam como uma carga afligente das provações acrescentadas à existência. Elas colocam como assim, o fato do Ministério de eu trabalhar dentro da mediunidade, isso acaba me trazendo essas cargas afligentes. Daí eu te pergunto, seria mesmo esse motivo essa relutância? Seria associada a isso? Eu não vou trabalhar com mediunidade porque isso vai me acarretar muitas aflições, provações. É isso. No pouco tempo de trabalho na doutrina, eu sempre achei que a mediunidade que o meu trabalho mediúnico estava ligado à comunicação. Como eu venho desde do rádio, da televisão, tal, do jornalismo escrito e apresentado, então eu achava que isso, pronto, já me cabia. E aí fui correr e tentar comprovar isso com aquela frase que você coloca na vinheta, né? Então, de que a grande responsabilidade está na propagação, então, do espiritismo. Bom, da comunicação. E aí eu chegava até a brincar irresponsavelmente quando no trabalho mediúnico, que os médicos diziam assim, olha aí, não vai dar passividade, tá? Ainda se chamava incorporação, e não é, a gente sabe disso, né? É passividade. Então, não vai dar passividade? Eu digo, não, eu não sinto nada. Nem que passe um trem carregado de banana, eu não vou sentir. Mas isso era uma fuga, era uma válvula de escape. Por quê? Porque eu sabia já das leituras e tudo, do que eu poderia, né, como um médium dando passividade, a responsabilidade maior, ou seja, todo o caráter, toda a boa conduta, então, a reforma necessária e verdadeira para que você pudesse ter a mediunidade com responsabilidade. Então, esta fuga, muitos se utilizam dela. Eu achei lindo. Eu fui uma sessão mediúnica e eu achei lindo. As pessoas lá incorporavam, davam passividade, ou isso, ou aquilo, e tudo. Era lindo, era maravilhoso. E até eu perguntei, olha, essa é ótima. Uma vez dando passividade, e aí chega uma pessoa e diz para mim, olha, porque eu tenho um terreno e uma casa, e eu preciso vender essa casa. Não pode me ajudar? E tudo. Aí o espírito vai e diz assim, eu não sou corretor. Então, isto diz exatamente aquilo que você não aprendeu nada. Você leu, não aprendeu. Joana de Ângeles diz isso para o Divaldo. Leia o Livro dos Espíritos. Ele leu. Pronto, eu li. Agora leia novamente. Mas ele leu. Eu já li. Agora leia mais uma vez para compreender.
né? Então, é exatamente isso. Nós lemos, vamos buscar, e é vasta toda a coleção, tá? Que fala exatamente de todos os pontos necessários, mas a gente não compreende nada. E aí acha que tudo aquilo que vem é carga, que tudo aquilo que vem foi trazido porque os obsessores, espíritos obsessores, contrários ao trabalho que a gente está desenvolvendo, então não nos deixa em paz. Não, o que não nos deixa em paz é a nossa consciência de não estar trabalhando responsavelmente. Maravilhoso, Rui, exatamente isso. Você estuda, você aprende, e aí você não tem mais desculpa para usar como bengala de, eu não sabia, né? Então, as pessoas tentam usar isso como um motivo para não trabalhar, né? Mas é exatamente o que você falou, a consciência que cobra. Mas deixa eu te fazer a próxima pergunta. É possível aceitar esse trabalho do Ministério Mediúnico com naturalidade, com uma forma mais consciente? É possível a partir do momento de que você realmente se integre, que realmente você seja inserido nisso aí. E aí é onde está a resposta: doar de si mesmo. Se você não consegue doar de si mesmo, eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor não é para aparecer. Estou dando o meu melhor não é para divulgar ou divulgar-me. Vou contar alguma coisa aqui. Eu ministrava palestras, né? Tanto aqui, no vários centros, quanto em Fortaleza. Fui convidado para João Pessoa, fui convidado para Recife, para Minas Gerais e tudo. E olha que eu já estava me achando um palestrante. Já, olha, palestra com o jornalista, o professor Rui Ricardo, não sei mais o que e tudo. E aí eu chegava lá, estava todo aquele aparato. E eu, quando foi uma vez aqui, eu fiz durante 5 ou 6 anos, o mês de agosto também, além de outras datas, mas principalmente as datas de aniversário, de nascimento do Dr. Bezerra e a de passagem dele, no dia 29 de agosto. E aí, acho que foi numa ou noutra, não, já foi do dia 29 de agosto. Eu estou lá na tribuna e estou falando sobre o amor, estou contando sobre as visitas nossas ao polo, lá no Jaguaribe e tal, e falando sobre isso, e daqui a pouco um insight, assim, uma vozinha diz: e na prática está fazendo o mesmo quê? No meio da nossa conversa, da nossa palestra, e eu fui pedir à mesa, licença à mesa, que a mesa estava com a direção do céu, né, que eu sempre brincava e dizia: que bom a gente está trabalhando com a diretora de mesa que vem do céu, né? Então, aí ela ria. Aí eu fui e disse assim: irmãos e irmãs, eu gostaria que aquilo que já foi falado aqui tivéssemos como uma boa reflexão e que fiquemos assim. E eu fui me retirando no meio. Entrei na cabine onde o doutor Bezerra, né, através da nossa querida Dona Graça, e aí eu entrei, a doutor Bezerra com ela já foi logo rindo. Aí, foi na veia, não foi? Eu digo: foi. Pronto. E aí, Liliane, eu passei a fazer mais um trabalho de prática e, junto aos irmãos, inclusive com a questão do chuveiro solidário, que o Juan começou e fez a tese de doutorado dele, foi chuveiro, né? A transformação pelo amor, que é o livro, né? Dele. E aí, ele nunca diz isso, né? Ele diz do nós, né? Ele fala sempre assim. Então, a gente passou a fazer esse trabalho. Hoje, o banho solidário também no São Francisco. Muito bom, Rui.
Muito bom. Esse trabalho do Juan é muito bonito. Ele já participou com a gente no Domingo Alegre, contando esse trabalho de vocês. É muito legal. Parabéns. Vamos. Uma outra coisa bem interessante para que a gente possa colocar é que qual é realmente a nossa sensação quando a gente é tomado a responsabilidade na mediunidade? Qual a sensação disso? Sensação de respeito, sensação de carinho com todos aqueles irmãos que chegam. Ah, mas vem também espíritos gozadores, zombeteiros, vem tudo isso. Sim, e o filtro só pode ser feito com a boa conduta do médium. Exatamente. E até mesmo com esses espíritos zombeteiros, a gente sempre acaba tirando alguma lição com eles, né, Rui? Sim, e muitos. A gente sabe, tem vários exemplos aqui mesmo, nas quintas do bairro daqui, na casa, que a gente até deu palestra também lá, conversou também lá um pouco, e aí o dirigente contava, né, que, olha, aqui você está falando dessa questão dos espíritos que zombam, que é bom que você faça um filtro e tal, e aqui a gente tem um ponto aqui, eu digo, pois manda para a gente. E aí ele falou, né, de que lá na sala mediúnica, e de repente é dado a passividade para Jesus. Aí tudo, oh, Jesus, Jesus, sim. Então, um mais tranquilo e mais, tá? Aí ele foi sensato, chega e pergunta, meu irmão, nós estamos aqui falando com Jesus, o Nazareno? Não, eu sou Jesus, filho de Quindinha, da Aquitanda, aqui, bem pertinho daqui. Vocês não lembram de mim? Olha isso. Responsabilidade. É importante. Muito, muito bom. É isso mesmo. Vamos lá, a próxima questão. Pode se transformar a atividade mediúnica num dever ou na missão do espírito? Quando da nossa reencarnação, e André Luiz fala no nosso lar, e nós vimos também, através da película, né, do cinema, então nós vimos também que há uma preparação durante meses, horas e horas, no Ministério da Reencarnação, trabalhando para que você possa reencarnar. Hoje, eu acho que diminuiu esse tempo, porque há tanta gente para reencarnar que não é brincadeira, né? Então, a fila está andando ainda devagar. Precisa-se disso. Mas, durante todo esse tempo, entrevistas, várias entrevistas, várias conversas e tudo. Olha, meu irmão, você está querendo reencarnar? Já escolheu, então, aonde você vai assentar-se? Já, que família e tudo? Ah, sim, já escolhi tudo e tal. Então, vamos conhecer um pouco. Aí vem, se conhecem um pouco da família, do ritmo dessa família e tudo, então, para poder chegar. Bom, mas aí depois vem a tal da missão. Dever ou missão? Você perguntou. Aliás, que o internauta pergunta. Ora, dever, sim. Dever servir aquele que nós amamos, que é o maior, que o espírito de escola diz, não vim para ser servido. Vim para servir. Então, mediunidade. Aí a missão de servir. E servir a todos quanto nos apareça. Não tem essa, não, você via aquele porque é amarelinho. Não, você via aquele que tem os olhos azuis. Você via aquela que me fala dessa maneira. Hoje não. É servir a todos. Então, é o doar de si
com todo o amor. Isto é missão? Sim. Aí, quando chega aqui, você vai com a missão de mediunidade, ou seja, de medianeiro, que você vai poder, inclusive, ajudar, ajudando-se. E aí as pessoas chegam aqui e dizem, mas isso aí é pesado demais, não dá para mim. Não, eu vou ficar só nas reuniões, vou tomar meu passe, vou tomar meu passe, a água fluidificada, como disse o meu Carlinhos Conceição, e pronto, e aí eu vou me melhorar, porque Carlinhos da Conceição disse lá, olha, passe e água fluidificada, e muitas vezes e tudo, e eu melhorei. Não, o homem velho vai continuar sempre, se você, na sua conduta, não tiver responsabilidade e ter consciência, perceber-se naquele trabalho e ajudando ao outro. Perfeito, Rui, concordo. Eu tenho para mim que todos nós somos médios, né? Está lá no grupo dos médios, né? Eu acredito que, por mais pequena que seja a sua tarefa, aqui nessa reencarnação, não precisa ser de uma mediunidade extremamente ostensiva. Eu acho que sempre a gente deve tratar como uma missão, por mais pequena que seja. Sim. Eu acho que a gente sempre deve ter esse olhar para a missão e usar isso como uma boa ferramenta para o bem. Porque muitas vezes, aquela pessoa que tem uma intuição muito forte, ela acaba servindo no momento decisivo da vida de alguém. Às vezes a pessoa vem e te traz uma resposta de uma coisa que você está... E a pessoa tem aquela capacidade de captar a intuição e de trazer alguma coisa que você nem esperava. Então, eu acho que, por menor que seja, a gente deve tratar sempre o trabalho na mediunidade como uma missão, como algo que foi entregue a você por Deus. Nada mais além de que nosso paizinho querido, Deus nos deu esse trabalho e essa percepção de você atender, por você ser esse intermediário, você trata tanto as pessoas do lado de cá como as pessoas do lado de lá. Olha só a responsabilidade. Olha só o tamanho, a grandiosidade que você tem nas suas mãos de ter que tratar essas pessoas com muito respeito, com muito cuidado. É magnífico. Sim, desculpa. Pode falar. Não adianta você chegar e dizer de que adquiriu muito conhecimento, de que agora você está consciente e não faz nada daquilo, a não ser dentro do centro espírita ou do grupo espírita que você frequenta, ou na igreja evangélica ou na igreja católica, que a gente tem exemplos maravilhosos que eu, com a sua permissão, eu falo depois, né, dessas pessoas todas que a gente pôde conhecer são muitos anos, né, 50 anos de comunicação, então a gente entrevista todo mundo e tal, e a gente tem tudo isso e trabalha junto com eles também. Mas nesse caso, principalmente, a minha cunhada tem uma expressão fantástica. Ela disse que uma das vezes, num supermercado, ela mora lá em Búzios, no Rio, e aí no atendimento e tal que foi feito, e de repente a moça olha para ela e disse: a senhora já viu aqui do que a senhora adquiriu, do que a senhora comprou e tudo? A senhora tem certeza disso? Aí ela disse: tenho, minha filha, eu tenho certeza disso, é isso que eu quero levar. Ela disse: por quê? Não, porque a senhora fica assim com essa cara de paisagem. Só que a cara de paisagem dela era a preocupação do que estava, como poderia empregar tudo aquilo que ela estava adquirindo e tal, em respeito, né,
o necessário que era. Então, nesse caso, essa cara de paisagem nossa, às vezes, quando a gente coloca, não é como desrespeito, mas principalmente no pensar aquilo que você vai propor depois, né, para as pessoas, para você não confrontar, para você não engabelar ninguém, para você não enganar ninguém, para você. Então, isso é bom que você pense antes até no que você vai falar. Perfeito, Rui. Olha, por incrível que pareça, hoje eu passei por uma situação parecida no supermercado. Eu fui muito mal atendida hoje. Eu fui só comprar uma garrafa de água. Era só isso que eu queria. Daí eu fui passar naqueles caixas rápidos, onde você mesmo faz o seu autoatendimento. E aí, do nada, apareceu uma atendente, barrou, falou assim, não, você não pode entrar aqui. Aí eu assustei na hora e falei assim, eu só vou passar a água, posso pagar, pelo menos? Aí ela, ai, tá bom, pode sim, pode passar. E deixou eu entrar. Aí eu fui, passei minha água, tudo bonitinho. Aí ela veio do meu lado e falou assim, ai, você me desculpa? Eu falei, com certeza, fique tranquila, tá tudo bem. Tá Sim. tudo bem. Eu acho que você não percebeu que eu estava com uma garrafa de água na mão e tá tudo certo. Aí ela saiu. Aí depois ela voltou de novo. Você está precisando de ajuda? Falei, não, tá tudo certo. Eu estou conseguindo passar aqui as compras, tudo numa boa. Aí na hora de sair, ela precisa abrir a porta para eu sair, a gradezinha que tem lá. Daí eu ia passando, eu mesma ia abrir. Aí ela, não, peraí, que eu vou abrir. Foi lá, abriu. Aí eu falei para ela, bom trabalho, fique com Deus e tal, e ela agradeceu também. Tipo assim, é o momento de você colocar em prática tudo aquilo, mas na hora eu travou, falei, não posso revidar. Então, assim, a minha direção daquela situação trouxe ela para o mesmo ambiente que eu estava. Ela foi agressiva comigo, ela me assustou, eu consegui manter o controle e acabei trazendo ela para esse âmbito de calma, tá tudo bem. E acabou que ela saiu assim, bom dia para você também, bom trabalho, fique com Deus. Eu acho que é isso. É difícil muitas vezes? É difícil. É difícil. É difícil. Só que você falando disso aí tem o contrário também, tá? Aconteceu comigo, não foi com outra pessoa. Eu estou caminhando na Rio Branco, aqui na Cidade Alta, e aí, de repente, um moço bem humilde chega e encosta-se e vem falar. Quando eu olho, eu estou no telefone e tal, e resolvendo umas coisas e tal, quando eu olho, ele está bem próximo de mim, e aí eu olho para as pessoas, a questão da aparência, olho para a pessoa e digo assim, olha, meu irmão, hoje eu não tenho, desculpa. Aí ele me deu aquela que quase que eu me sento de verdade e tal. E disse, não, senhor, eu não estou pedindo nada. Só queria saber onde é que fica Ulisses Caldas. Ah, minha cara. Aí já não era mais cara de paisagem a minha, não. Já era de decepção mesmo comigo. E eu fui e disse, pronto, a Ulisses Caldas fica aqui, vamos atravessar. Não, não, é só o seu dizer. Não, agora eu vou até lá onde você vai procurar o quê? É uma ótica, eu vou até lá, até dentro da ótica que estava com você. Aí ele riu e disse, muito obrigado. Mas é exatamente isso. Então, a nossa cara de paisagem, às vezes, aparece com tanta frequência. É bom que a gente lembre dessas coisas todas. Hoje, pode encostar, puxar no meu braço, que eu ainda quero saber. Está precisando de alguma coisa? Então, agora não dou mais aquela de jeito nenhum. A gente aprende, né? Vamos lá. Próxima questão. No exercício da mediunidade responsável,
A gente deve temer as investidas dos espíritos contrários? Olha, isso é aquela pergunta, até a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, espíritos contrários não são irmãos, não é? Então, a gente pensa assim, sim, mas eu estou fazendo aqui o meu trabalho e, de repente, uma energia diferente acaba me atropelando, fazendo com que eu mude, fazendo com que eu fale coisas que eu não queria falar. Você não queria falar? Ou você não tem filtro suficiente, ou não aprendeu de que espírito nenhum toma seu corpo, por isso não existe incorporação, existe passividade. Você dá passividade à energia que está ao seu lado, que aproxima-se de você, isso sim, e não que toma. Dois corpos, a física não admite isso, né? Dois corpos. Né? Então, se você sabe disso, como de repente você começa ou se exalta, ou dá grito, ou fala? Não. Como você pode ser um médium educado se você não se educa? Como você pode ser um médium sensato se você, desculpa, se a sua sensação não é a de bem-estar? Não. Ah, mas por que acontece isso? Ah, tem muitas coisas. A alimentação não foi saudável, as suas orgias não pararam em tempo algum, né? Parecia mais Sodoma e Gomorra na sua casa, que tudo, e onde você vai. No seu trabalho, você não consegue falar com ninguém e ser respeitado por eles. Então, são muitas as questões. Aí, o que é que você tem que fazer? Alinhar-se. Para a sua evolução espiritual, conduza-se assim, com responsabilidade. Perceba-se inteiro dentro do seu trabalho. E não, eu vou dar um passeio lá na casa espírita, dou uns 2 ou 3 passos e também dou passividade, falo aquilo que me vem à cabeça e não de onde deveria vir. Porque eu vou aplicar uma discussão que eu sempre tive com o nosso querido instrutor e também escritor fantástico, Jacó Mello, né? Então, porque o passe magnético usa das nossas energias, eu digo, aí não dá para mim, porque a minha energia é assim, do tamanho de um foguetezinho, aquele bicicleta que botava para, né? Então, aí não dá. Então, no primeiro passe que eu der, eu apago e tal. Não, mas é porque você não está preparado. Eu digo, já que você está preparado, assuma então aqui e dá passe em todo mundo que a gente fica olhando como é que você faz. Certo? Então, não dá. Espiritualidade. E para você estar em comunhão com a espiritualidade, precisa estar em comunhão com você mesmo. Perfeito, muito bom, Rui. Muito bom. Precisa. Como é que é? Diga com quem andas, que eu digo quem és, alguma coisa assim, não é? Diga-me com quem eu te direi quem é. Porque, Isso. nesse momento, se você se alia às boas energias, às boas forças, por exemplo, nós temos todas as quintas-feiras, e eu pediria a sua permissão para incluir hoje o seu nome na relação dos tratamentos espirituais que nós temos aqui todas as quintas-feiras, aqui eu, Juan, a dona Ana. Então, nós fazemos esses tratamentos espirituais. Quando eu colocar, adicioná-la, você vai ver a lista. Não tem menos de 800 nomes, né, das pessoas pedindo tratamentos espirituais e tal. Então, a gente faz. E aí, para que você faça isso, aqui, estava discutindo nesse instante com o Juan. O Juan há tempo que terças e quintas-feiras
ele não se alimenta praticamente de nada. Entende? Aí hoje eu disse para ele, ó, eu vou entrar nessa sua linha, aí, mas eu não vou chegar a viver só de luz, não. Eu vou comer alguma coisa de vez em quando, tá? Aí, mas vou já regulando e tal, tudo direitinho. Por quê? Porque você precisa preparar, você precisa harmonizar, e não dá para você harmonizar com, por exemplo, me alimento de uma picanha de carne da picanha, não tem, não. Foi só prometido, mas não saiu. Aí, disso, daquilo, um bom churrasco, uma feijoada, ou isto, ou aquilo, a rabada e tal, aquela coisa toda. Aí, o corpo pesado, a matéria pesada, a ponto do espírito, mesmo que seja um rambo, o espírito não vai conseguir levantar. Né? Então, você não está seguindo aquilo verdadeiramente. Eu tenho que jejuar sempre, jejuar de acordo com aquilo que você faz. E vá, se alimente, mas regradamente. Tem tantos aí, tantos livros falando sobre isso, aquilo, tantos exemplos. Busque isso. A natureza está aí para nos fornecer coisas belas e maravilhosas, inclusive exemplos para você ser feliz. Isso mesmo. Rui, eu costumo dizer que dentro da espiritualidade, esse ditado que os opostos se atraem não existe. É os iguais que atraem. Então, dentro da espiritualidade, da mediunidade, isso não existe. Por isso, se pergunta, alma gêmea ou algemas? Muito bom. Bom, deixa eu te fazer a nossa última questão. Tem muita gente que fala que mediunidade não é glamour, mas é sacrifício. É isso mesmo? O que você acha? Mediunidade em Cristo, ou com Cristo, de Carlos Bacelli, ele fala exatamente isso. Mediunidade não é glamour. Mediunidade é sacrifício. Tá vendo? É por isso que eu não vou seguir com mediunidade, é por isso que eu não vou estar dando facilidade, é por isso que eu não vou me envolver a ponto. Eu não quero isso para mim. Eu quero ir lá, assistir a missa e pronto. No final do mês ou no final de semana eu vou lá e comungo, aí eu digo para o padre, eu pequei, seu padre, nisso, naquilo e tal. E aí eu me lembrando dessas coisas, assim, eu vou entrar então naquilo que eu prometi. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer, de ser assessor quando eu estava na ouvidoria da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e Hospital do Coração. E a Santa Casa, claro, e o Hospital do Coração, a provedoria vem da igreja. Tá? E quem é o provedor, então, nesse caso? O bispo. E, nesse caso, que eu vou relatar, o bispo Dom Aldo de Tiro Pagou, que a Paraíba conheceu como arcebispo. Né? E aí eu tenho o nosso CD com ele, inclusive, logo depois que eu faço a narração da Prece de Cáritas, aí ele canta 2 músicas, tá? E assim por diante. Bom, Dom Aldo, para mim, quem é Dom Aldo? Aquele que muitas vezes a gente conversava, ele gostava de conversar também, e eu, como locutor assessor dele e locutor da Rádio Educadora, rádio da igreja, e ele falava para mim, olha, você fala tanto de Chico Xavier, fala tanto assim, na minha cabeceira lá eu tenho Nosso Lar, Paulo Estevam e o livro dos Espíritos. Eu digo, o que é? Eu leio também, isso aí.
E eu sei de toda a vida de Chico Xavier, porque quando padre ainda, logo nos primeiros meses, eu fui enviado de Americana, a família dele italiana, de Titília, mas com fazenda em Americana. E aí, aqueles católicos fervorosos, né, e tal. E aí ele foi como padre para Uberaba. E aí ele já conhecia toda a história. E eu fui e disse: você foi padre em Uberaba? Ele foi. Foi a minha primeira, meu primeiro trabalho como padre. Ah, tudo bem. Eu digo: eu estive em Uberaba também, na época, ainda como repórter, e eu estive em Uberaba e lá assisti uma missa. Eu e o padre dizia, logo depois da missa, todos aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre um nome que não sai da cabeça de ninguém, assim como da minha, que é Chico Xavier, vocês têm no pátio da igreja uma banca com todos os livros de Chico Xavier. Aí o Dom Aldo foi e disse assim: não, eu ainda não era padre para dizer essas coisas, não, mas que eu fui na banca e adquiri esses livros, que hoje tem, foi. Então, essa coisa nos deixa muito à vontade de falar de de Dom Aldo, tá? De um arcebispo, que prefaciou o livro analisando as tradições bíblicas do nosso querido Celestino. Analisando as tradições bíblicas de um espírita, um livro de um espírita, tá? Prefaciado pelo arcebispo do estado da Paraíba, Aldo de Tilo Pagotto. Então, mediunidade, cara, e queridos internautas, mediunidade com responsabilidade está em todos os recantos, todas as religiões. Ah, porque os evangélicos têm as revelações. Ah, porque os católicos, o Espírito Santo. Ah, porque ai Buda, ai isto, aquilo, em todos os lugares você vai encontrar, desde que tenha responsabilidade. Verdade, Rui. Muito obrigada por trazer essas histórias. Eu gosto muito de ouvir esses relatos assim. É sempre muito bom. Bom, meu querido amigo, chegamos ao fim. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu gostei muito. Espero que todos os internautas, quem vai assistir, também tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer pergunta, é só deixar lá as suas perguntas nos nossos comentários que a gente vai responder, tá bem? Rui, obrigada por estar aqui. Agradecer 1000 vezes por você estar aqui com a gente. Foi muito bom, muito bom. E volte mais vezes. Volto sim. E outro detalhe, eu queria deixar uma história que eu gosto muito de contar. É claro que eu não conto essa história como o nosso querido tribuno Divaldo Pereira Franco conta, mas eu gosto de contá-la. Essa história está no livro Evangelho, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, por Chico Xavier, Humberto de Campos, por Chico Xavier. E ele fala de uma história de amor, que eu achei maravilhosa. Está lá no livro, quem quiser pode buscá-la. Ela tem o seguinte: disse que um jovem nazareno faz a sua primeira caminhada pelas ruas de Jerusalém. E aí algumas pessoas já o cercavam, já estavam ali mais próximos, já sabiam de algumas de suas histórias e cercavam para tocá-lo também. E de repente aparece uma bela senhora, uma mulher muito bonita. E aí a grande sociedade podia se mostrar, mas não era bem assim. Ela chega e diz: Ó Nazareno Belo, gostaria de te convidar para que fosse até minha vila de prazeres e lá pudesse então constatar toda a beleza daquilo que apresentamos. E ele diz: mulher, hoje eu não posso, mas aguarda-me,
em breve estarei contigo. E ela ainda continua dizendo: Nazareno Belo, são os centuriões, governadores, senadores, as grandes autoridades, todos vão se beneficiar na nossa vila de prazeres, com vinhos, com... Hoje eu não posso, mas aguarda-me, mulher, pois um dia estarei contigo, muito em breve. E ela ainda se afastando diz: vou esperar que sim, com a candeia na janela para iluminar vossos passos quando lhe for chegar. Afasta-se. 2 anos depois, o Nazareno volta pelas ruas de Jerusalém. Agora a multidão já era enorme. E aí ele vê uma senhorinha que ali estava e diz: onde está a vossa âmbora? Pois não a vejo contigo, não. Ela começa a chorar e diz: oh, Nazareno, a minha ama foi acometida de lepra. Já não é mais aquela beleza, aquela estética. Já não tem mais a vila. Aí ele diz: hoje eu quero vê-la. Vai, sim. E ele acompanha aquela intrépida senhora. As pessoas abrem, então, uma verdadeira passarela. E ela, de longe, com receio, diz: lá, naquela gruta, bem longe, está a minha senhora. E o Nazareno vai até lá. Chegando à porta da gruta, ela de dentro sente e diz: quem está aí? Se és homem, afasta-te daqui, pois a sociedade jamais o te receberá. Ele já estava próximo dela, apanha nos braços. Sou eu. E ela cai em pranto profundo. Oh, Nazareno Belo! 2 anos se passaram, eu com a candeia na janela para iluminar vossos passos, e não chegasse. E hoje, que eu já não tenho mais os perfumes, os olhos finos vindo do Oriente para banhar-te, vens a mim. O meu corpo já não te serve. Ele diz: mulher, se já não tem os olhos, se já não tem mais os prazeres da vida, se o teu corpo já não me serve, como dizes, dá-me então a tua alma. Que o Mestre Jesus, Salvador do mundo, possa nos abençoar hoje e sempre. E que este canal de luz esteja sempre presente conosco. Um beijo grande no coração de todos e que ele nos abençoe. Assim seja. Gratidão. Bom, meus amigos, fui. Até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.